Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Firmiano. Vamos gravar hoje fazendo essa sequência de cursos para vocês com relação a atendimento e excelência de venda. Hoje nós vamos falar um pouquinho o quanto que é importante, já entendemos a dinâmica do atendimento e que ele já começa, o bom atendimento já começa desde o princípio da escolha do seu produto até poder chegar no consumidor final. Muito bem, sou professor universitário, já trabalho com consultoria de empresas há alguns anos, também ainda continuo na indústria fazendo planejamento estratégico e cuidando também de estratégias de vendas, estratégias comerciais de multinacional na região de São Paulo e venho falar para vocês um pouquinho sobre isso. Bom, o que é importante já a gente já começar e falar bem, né? Falar sobre o processo de venda primeiro. Geralmente quando as pessoas imaginam que vai acontecer uma venda, uma compra, uma venda, geralmente imagina-se também que tem toda uma negociação e que possa existir a necessidade de existir a negociação porque a pessoa está querendo comprar e a outra tem produtos para vender. Pois bem, o que é importante saber? Negociação ela é diferente do que simplesmente processo de compra e venda. As pessoas compram, eu compro, você compra por uma necessidade. Está faltando alguma coisa para nós ou nós queremos mais de alguma coisa, a gente vai atrás daquilo e vai comprar. Se em algum momento você estiver, dependendo do tipo de empresa que você funciona aí dentro da tua área de vendas, dos produtos que você tenha para oferecer, dependendo do que é, geralmente as pessoas já vão buscar por este produto por conta da necessidade ou por conta de que está tendo uma falta para elas e elas querem correr atrás disso. Bem, quando há um processo de compra e venda onde não há busca de interesse por nenhuma das pontas, só existe mesmo a necessidade do comprador em adquirir aquele produto, não está existindo uma negociação. A negociação ela só acontece quando há uma necessidade ou há uma pequena divergência entre os pensamentos entre um e outro. Quando um comprador e há um vendedor, eles precisam mostrar um pouco mais, cada um ali, um levantamento extra sobre aquela situação, sobre aquele produto, sobre o preço ofertado, sobre o quanto é bom aquele produto e aquela marca. E quando um dos dois ganha, ou os dois ganham, os dois perdem, ou um perde, um ganha, cada um nas suas pontas, há a negociação de sucesso. Então ela só existe quando tem essa ponta de ter acontecido uma troca de interesses entre uma compradora e um vendedor. Eu ir até o supermercado, onde geralmente as pessoas não tem aquele atendimento de corredor, né? A pessoa não vem para mim, eu posso te ajudar, deixa eu te ajudar a caçar um pacote de arroz. Não, eu vou lá no supermercado porque eu sei que lá é o local onde eu posso encontrar os bens de consumo que eu preciso, vou procurar por este arroz, eu chego, peguei, coloquei no carrinho, passei no caixa e fui embora. Aí aconteceu um processo de compra e venda, não existia uma negociação. No entanto, pelo fato de não existir uma negociação para esses tipos de produtos, isso acontece pegando um pouco mais as realidades de pequenas empresas e lojas de utilidades em geral. Geralmente essas lojas elas também não têm essa questão de poder fazer esse oferecimento assim desesperador, como é uma loja de carros, por exemplo, que a pessoa precisa oferecer mil e uma coisas. Às vezes uma loja que tenha uma questão, uma papelaria, um armarinho, ou mesmo uma loja que seja de departamentos, que seja com uma especificidade maior. Nós temos um nicho maior de produtos, um nicho maior de compradores para isso. Ótimo. Se for um caso, por exemplo, acontece então a necessidade de poder ser ainda mais atento com relação aos produtos que se entrega, se coloca à disposição para este oferecimento. Tá? Então o oferecimento ele precisa acontecer antes, a questão de quanto você precisa ver sobre alguma coisa precisa ser antes, o que eu preciso para poder dizer que o meu produto vai ter uma puta aceitação, preciso consultar antes, eu preciso estar já pensando em como dispor este produto, ainda que dentro da minha loja, as pessoas já vêm e já sabem, eu vim para buscar a marca tal, que é o que eu utilizo faz muitos anos. Não tem problema, pode levar essa marca aí. Só que se eu não tomar cuidado e não tiver os primeiros contatos com ele já na apresentação destas marcas ou na apresentação dessas possibilidades de utilização dentro deste produto que ele quer, eu já estou matando esse cliente, eu posso tê-lo por uma vez só. Ou pode ser que naquele momento de consulta mesmo ele viu o preço, ele viu as condições, etc. e não quis mais seguir. Tá? Então o atendimento de qualidade ele precisa acontecer desde o momento em que se escolhe o produto a se oferecer.
A necessidade de compra e venda é uma coisa natural, então a gente precisa gerir isso da melhor forma possível. Para gerir isso da melhor forma possível, há a necessidade de se focar diretamente no que se diz respeito à apresentação dos produtos. Pensar e preocupar, se você principalmente é uma loja que tenha um nicho específico, focar na especificidade do teu tipo de produto mesmo. Pegar e entender quais são as marcas que estão utilizando mais ainda no mercado, quais são as lojas que estão também vendendo isso, e será que esse produto é realmente o que tem maior saída também na loja do vizinho? Essas preocupações, elas já partem para uma questão de uma negociação bastante interna. Aí você já está negociando com pessoas e com os clientes que virão que você ainda não conhece, que você ainda não sabe como são, mas que você já espera por conta do nicho. Normalmente, quando a empresa ela opta por ter um nicho especial de mercado, geralmente também, ela já tem uma forma de poder já entender o tipo de cliente que vai vir, né? Eu tenho uma loja de artigos femininos, na grande totalidade, não assim absoluta, mas na maior parte vão vir mulheres para comprar meu produto. Eu tenho uma loja de artigos infantis, com certeza vão vir muitas mães, vão vir as avós que geralmente têm criança e que precisam utilizar do meu produto e vão buscar esse produto. Então a necessidade de compra ela é muito natural para as pessoas, natural para mim, natural para você. E essa naturalidade ela precisa ser preocupada pelo empreendedor, pelo dono da loja, pela pessoa que compra os produtos, pela pessoa que dispõe de produtos antes disso. Antes dessa necessidade de bater lá na porta do comprador, do meu cliente. Ele precisa primeiro imaginar que esteja acontecendo nos bastidores, lá dentro da minha loja, já esteja acontecendo essa preocupação. Então já está acontecendo essa preocupação, eu já pensei nas melhores marcas, nas marcas que estão para frente do mercado, nas marcas que têm qualidade. Por isso que geralmente acontece já há muitos anos as pessoas têm um estigma com relação a boutiques, por exemplo. A pessoa só vende uma marca ou ela é exclusiva daquela marca, é uma marca um pouco mais cara. Essa preocupação de poder ter uma única marca, de poder zelar por aquilo, zelar pela marca, pela qualidade do produto, isso é também uma preocupação quanto ao atendimento por excelência. É poder preocupar antes em poder dizer o que eu posso oferecer, o que eu quero oferecer e que de fato faça a diferença para esta pessoa que vai precisar comprar e vai conseguir ter este oferecimento direto das minhas mãos, aqui na minha gôndola, aqui na minha prateleira. Lembrando então, o processo de compra e venda, ele é natural. Uma negociação é quando há um interesse entre uma das partes, a parte da venda, a parte da compra, e eles precisam se entender para que algum dessa parte vença, ganha ou perca, se for dentro disso tudo, deste processo, mas o que você precisa lembrar como empreendedor, ou mesmo sendo funcionário de uma empresa que tem atendimento ao público, que haja aí a venda, haja prateleiras com vendas, com produtos para vender. Pensar que o atendimento de excelência, ele vai antes, ele começa já na escolha do produto, ele começa na disposição visual, ele já começa na exposição também de valor, no valor agregado, muito mais do que a grana. A grana a pessoa vai ter que comprar em cima da condição que você está oferecendo, ou ela vai optar por não comprar, mas ela vai ter ainda mais uma pendência para poder correr, ela tende a escolher muito mais as coisas que têm valor agregado, que vai muito mais do que preço. Então, o atendimento com excelência é buscar os valores agregados a se oferecer, pensar na gestão visual para oferecer isso da melhor forma também, e assim como também pensar muito mais sobre aquele nicho. Se eu tenho um nicho, eu tenho que me preocupar, eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar sempre sabendo qual é a novidade, eu sempre tenho que estar sabendo o que o vizinho está vendendo, que se ele vende a mesma coisa que eu, para saber se eu continuo no páreo deste mercado para eu poder ter sucesso também. Segura firme essa dica aí, anota e tenta praticar também. Qualquer coisa estamos à disposição. Sou o professor Renan Firmiano, da Faculdade Alice Tabirito. Estou junto com o grupo que está fazendo esse trabalho maravilhoso para a Maninha Papelaria e que sirva de muito aprendizado para todos vocês. Obrigado! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Tamara, sou estudante do curso de Administração no 7º período da Faculdade Alice Tabirito. E hoje nós iremos falar sobre reclamação e clientes difíceis e pesquisa de satisfação, como conhecer o seu comércio. Então, eu vou trazer algumas abordagens que acontecem no atendimento ao cliente. Por quê? Lidar com pessoas não é fácil e acontecem, atritos, alguns tipos de problemas, e nós temos que ter conhecimento
e um pouco mais de empatia para isso não virar um problema. Tô aqui com a minha colinha, tá? Então, o primeiro ponto é, não entre na sintonia dos clientes. Porque quando a gente está com um problema, nós também somos clientes. E a gente está insatisfeito com alguma aquisição, com alguma prestação de serviço, e a gente vai procurar que resolva isso para mim. Ok. Aí a gente chega no estabelecimento nervoso, né? E aí o cliente chega no nosso estabelecimento também nervoso. E nós não podemos, ele estar nervoso, a gente ficar nervoso. Ele não pode falar alto e a gente fala alto, né? A gente tem que ali manter uma linha. Aí até aí tudo bem. Não interrompa o cliente. Se ele está falando, espere. Deixe ele finalizar. Quando ele finalizar, o que você vai fazer? Vai mostrar empatia, sabe? Compreensão e se colocar no lugar do cliente o tempo todo. Por quê? Quando você grita também, você fala alto, você interrompe o cliente, você não deixe que a raiva dele extravase. Que aquilo ele entenda, olha, falei, agora eu vou terminar e vou ouvir. Porque quando você dá esse espaço e você realmente presta atenção no que ele está falando, você mostra para ele que o seu problema vai ser entendido e ele vai ser reparado. Quando ele fala com você e você demonstra desinteresse, sabe? Demonstra desleixo, o cliente ele vai ficar cada vez mais insatisfeito e não terá credibilidade que aquilo vai ser resolvido. E provavelmente isso vai trazer vários pontos negativos para o estabelecimento. Como? Uma propaganda negativa, porque ele não vai te elogiar, não vai elogiar o comércio. Quando a gente trabalha num estabelecimento público, o que acontece? Não é você que atendeu ele mal, é o comércio que atendeu ele mal. Entende? Então, assim, não é só o seu nome. Claro que você também trará uma resposta muito negativa, sabe? Mas o seu estabelecimento, onde você está inserido no seu setor de trabalho, também será muito atingido. Quando o cliente começar a falar e demonstrar que ele está muito bravo, que aquele problema é muito grave, não tente entender em primeiro momento se a culpa é sua, do estabelecimento, ou a culpa é de um fornecedor terceiro, algo correlatado. Inicialmente, peça desculpas, porque quando o cliente ele está nervoso, insatisfeito, chateado, quando você pede desculpa sinceramente, o cliente ele já fica um pouco desarmado, entende? Então, assim, eu chego para você e falo, olha, eu não gostei de tal coisa que eu comprei aqui, porque estava isso descrito e não foi isso que aconteceu. Quando eu usei, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você vai inicialmente peça desculpas, porque a venda, o atendimento, a prestação de serviço pode não ter sido sua, mas você está inserido. Como colegas de trabalho, nós somos o corpo docente, entende? E aí você vai demonstrar para o cliente assim, olha, eu estou me colocando solícito, estou sendo solícito, acessível e nós vamos resolver esse impasse. E nesse momento, você pediu desculpa, realmente entenda o que aconteceu. E uma coisa que é muito importante pra gente que trabalha com o público e presta serviço ou faz venda de algum tipo de material, alguma coisa assim, é conhecer aquilo que a gente vende. Tanto mão de obra, serviço, qualquer coisa. A gente tem que entender aquilo que a gente está inserido, o que a gente faz. Tem que conhecer para quando chegar um problema, a gente saber que posição tomar, que decisão tomar. Explique, demonstre que você vai resolver. E se ainda assim houver algum tipo de bloqueio, sabe? Você vai chamar o seu superior, vai inserir ele nesse assunto e ele vai te ajudar a explicar um pouco melhor. E após isso, o cliente entendeu. Ele te disse, olha, eu entendi. Você vai perguntar novamente, você realmente entendeu? Ficou alguma dúvida? Ainda posso te ajudar? Ok, o cliente falou, não, eu entendi, ok, tá tudo certo. Tá. Passado isso, o problema foi resolvido, finalizou a questão. Passaram uns dias, não tenha negatividade em ligar para o cliente e perguntar. O feedback ele é muito importante. E do problema é que surgem as inovações, oportunidades, sabe? Ligue para o cliente e fala, olha, você esteve aqui tal dia, aconteceu tal situação. Queria ver se tá tudo certo, se para o senhor, para a senhora, tá tudo ok, tudo foi resolvido, ficou alguma pendência? E não deixe isso para lá. Tá tudo ok, o cliente respondeu tudo certo. Comece nisso a colocar o cliente não só em casos de problemas, que o cliente que trouxe alguma insatisfação, mas coloque o cliente como peça-chave, tá aqui em cima. O cliente é tudo que a gente tem.
Ligue numa data comemorativa, aniversário, Natal, mande uma mensagem, ofereça desconto, sabe? Porque isso coloca assim, porque problemas acontecem. Mas coloca o estabelecimento num nível muito bacana. Tipo, lembrou de mim, aconteceu tal coisa, mas aí o cliente já tira aquele bloqueio inicial. Porque ele vai entender assim, problemas acontecem com todo mundo. Em 1 milhão, em 100 mil, alguma coisa vai acontecer. Não somos máquinas, e máquinas também falham. Então, quando a gente leva para o cliente esse ponto de vista, mostra que ele é muito importante, a situação muda, o contexto vira outro. Porque assim, eu compro uma roupa. Acontece, eu uso P e eu compro uma roupa P. A medida vem diferente. Eu vou surtar. Eu vou, sabe, criar um mundo de problemas. Não, eu vou conversar. Por quê? O fornecedor fabricou o P, mas o P de um fornecedor e outro é diferente. Então, a culpa não é minha cliente e não é do meu fornecedor, do vendedor. Entende? Então, assim, quando a gente já vai com muito problema, com muita sede, sabe? Já vai porque tá nervoso. E aí a outra pessoa rebate também, assim, vai ficando. Vai virando uma bola de neve e quando você menos espera, o problema já virou problema 2, 3 e aí sucessivamente. Ok, resolvemos. Em alguns casos, o que acontece? O cliente ele não consegue perceber que aquilo realmente vai ser corrigido, o problema dele vai ser solucionado. Então, busque maneiras de mostrar, olha, aconteceu um problema similar ao seu e foi reparado, foi corrigido. Volto a dizer, problemas acontecem. Dificuldades todos nós temos, mas nós não podemos repassar e repassar e repassar. Algum momento ela tem que parar. E quando acontecer, espero que não seja recorrente, mas quando acontecer, mostre que foi corrigido, porque isso traz um ponto de segurança para o cliente. Cliente não são pessoas, sabe, de outro mundo, somos nós. E assim, imagine, o tempo todo eu penso assim, quando alguma coisa acontece, eu me coloco no lugar do outro, sempre, 100% das vezes. Porque quando eu faço isso, eu consigo perceber que, se fosse eu no lugar dessa pessoa, talvez eu faria o mesmo. Talvez não, porque poderia já ter passado por outras situações e o que acontece. Mas eu me coloco no lugar do outro para entender o ponto de vista, sabe? O porquê tá acontecendo aquilo. Então é muito importante sempre se colocar no lugar do outro, conhecer o que você vende ou fornece e sempre ser cordial. Por quê? Quando você é empático, cordial, você passa tanta confiabilidade para a pessoa que acaba que ela, às vezes, ela enxerga naquele momento que realmente eu não preciso criar todo esse caso porque eu sei que vai ser corrigido, sabe? Principalmente em casos de muito valor, sabe? Assim, a pessoa comprou não sei, um carro, né? De segunda mão, por exemplo, que não é zero. Mas carro zero também dá um problema. E aí, ela vai na concessionária, comprou o carro, o dia que ela comprou, ofereceu mundos e fundos. Ok. Passado um mês, fez a transferência do veículo e tudo mais. Passados um mês, e lembrando que o carro tinha 3 meses de garantia em alguns itens. Vamos colocar, por exemplo, um motor. Passou um mês, o carro deu problema no motor, sabe? E quando ela pegou na concessionária, tinha havido troca de óleo, feita a revisão básica de tal quilômetro lá do veículo. Ok. Aí passou um mês e deu problema. Ok também. Entrou em contato com a concessionária e a conversa já mudou. Entende? Então, aquilo na hora do atendimento, porque quem atendeu ela por telefone não foi o vendedor, não foi o gerente da loja, foi a moça. Não, qualquer pessoa que não vendeu aquele veículo para ela, que não está conhecendo esse acordo que foi feito. Ok. Nisso, a pessoa, o cliente, vai na concessionária, a conversa já muda. Mas o que acontece? Quando ela ligou, passaram outra informação para ela. Então, ela já foi munida de raiva. Ela já foi chateada, já foi decepcionada e preocupada com o dinheiro que ela pagou. E aí, ela já chega na concessionária brava, estressada. Então, quando ela chega lá, ela já tá uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que foi comprar o veículo. Então, o vendedor, o gerente, não sei quem que vendeu o carro para ela, já vai ficar assim, espantado. Por quê? Se eles fizeram um acordo, obviamente, esse acordo vai prevalecer pelo prazo determinado. Mas
Por isso que todas as pessoas inseridas nesse conjunto de trabalho têm que conhecer o que vende ou o que fornece. Ou então, designar setores. Olha, tal coisa vai ser relacionada com essa pessoa, outra coisa com aquela outra pessoa, e cada um se responsabilizar por aquilo. Por quê? Olha esse caso, esse fato. Se eu compro com fulano, eu tenho que resolver com fulano. Mas se for com Beltrano, Beltrano tem que conhecer aquilo que foi acordado. Porque senão, o que vai acontecer? Vai criar atrito. Vai criar um problema que não precisaria ser criado. Entende? E aí, em muitos casos, as pessoas, elas não sabem do contexto em 100% da realidade e acabam tomando uma decisão que não é cabível. E isso traz cada dia mais atrito, mais problema e morosidade para resolver a questão. Isso não é legal, entende? Então, assim, se nós somos uma equipe, vamos todos conhecer 100% do que está acontecendo, que é o mais interessante na minha opinião. Ou então, vamos separar setores. Porque aí fulano é responsável por relacionamento com o cliente, por vendas, por consultoria e assim sucessivamente. Porque não fica uma pessoa encarregada de tudo, 100% das atividades, mas não fica uma pessoa só sabendo daquilo que ela faz. Eu sei disso daqui, eu não vou passar pra frente. E o outro pensa a mesma coisa. Então, numa ausência, sabe, numa saída de férias, em qualquer coisa, porque não somos máquinas. A gente precisa parar em um momento. E quando isso acontece, acabou. E o que a gente faz com a informação que fulano levou? Como é que nós vamos resolver se alguém vier com um problema que a gente não sabe a solução? Entende? Então, assim, vamos estar todos interagidos naquilo, no convívio, nas correlações. Vamos estar engajados com o que a gente vive no nosso trabalho, na nossa empresa. Por quê? A gente precisa entender 100% do projeto. A gente precisa entender o que está acontecendo. Eu vou sair de férias, passa para fulano, sabe? Pelo menos uma base. Ou crie o hábito, eu tenho o hábito de anotar tudo. Eu escrevo tudo. Eu fiz uma tarefa hoje que foi a mesma que eu fiz semana passada. Eu não preciso anotar para entender o processo que ela leva para finalizar. De jeito nenhum. Eu preciso anotar porque aquilo ali é um registro da minha atividade. Porque, olha, eu penso assim, a minha cabeça ela é feita para pensar, a minha cabeça não é feita para guardar informações. Por isso, existe vários tipos de aplicativos de você registrar as informações, até a agenda do celular, você coloca um despertador para o que você vai fazer daqui a um mês. Então, assim, cria o hábito de anotar as coisas, de anotar as questões. Se hoje um cliente trouxe uma questão que você não conseguiu resolver, você pediu ajuda de outra pessoa, anote, relate, digite, o que for mais fácil. Porque, numa ausência sua, se um outro cliente vier com uma questão parecida, você vai ter um histórico, vai conseguir visualizar e vai conseguir ter tempo hábil para resolver mais rápido. Mostrar para o cliente isso aconteceu, parecido, e a gente conseguiu resolver, do que você não anotar, a pessoa não está presente naquele momento e você não conseguir resolver. E aí a outra pessoa tem que vir, vão entrar diversas pessoas no processo, vai ficar moroso, o cliente vai ficar estressado e decepcionado, e talvez era só uma questão de prática de anotações, entende? Porque problemas vão acontecer. E a gente tem que estar o tempo todo preparado para entender e saber explicar como aquilo vai ser resolvido, o que vai ser feito para a gente finalizar e não ter mais problemas. Vamos falar agora sobre a pesquisa de satisfação para conhecer o seu atendimento. O que acontece? Existem vários formulários que fazem essa métrica, mas são questionários extensos. E o que acontece? Às vezes o cliente ele foi comprar ou fazer algum serviço que foi rápido, o atendimento foi legal, o serviço e a compra também foi interessante, mas ele acaba não respondendo o questionário porque é imenso, né? Então, assim, ele pensa, eu não vou responder, foi uma compra muito rápida, não vou perder meu tempo de fazer isso. E o que acontece? Agora existe uma métrica nova que é o NPS, Net Promoter Score. E ele consiste em uma única questão, que os resultados são medidos de 0 a 10, né? 0, abaixo de 6, negativo, de 7 a 8, intermediário e nulo, e de 9 a 10, excelente. E como eles
medem essa questão. É assim. De 0 a 10, o cliente está muito insatisfeito com o serviço ou a compra. São pessoas que provavelmente vão denigrir o nome da loja, do serviço, né? E são renomeados de detratores. E 7 e 8 são os clientes neutros. Eles são automaticamente excluídos do questionário. E os clientes de 9 a 10 são os promotores. São pessoas que defenderiam a sua marca ou seu serviço ou seu atendimento, fariam a divulgação, né, boca a boca, comentaria, elogiaria e te defenderia em caso de uma necessidade eventual. E esse cálculo é feito assim, ó. Soma o valor do promotor, subtrai o valor dos detratores e o resultado deve ser multiplicado por 100 e depois dividido pelo número de pessoas que responderam o questionário. Esse questionário é interessante que ele seja feito em massa. Por exemplo, hoje o atendimento na sua loja, estabelecimento, prestação de serviço é feito por 100 pessoas. Se 50% disso responder, show. 30%, show. 10% já não é bacana. Quanto maior a massa de respostas, melhor. E alguns resultados são: de 75 a 100, seu serviço é excelente. De 50 a 74, sua empresa é muito boa, tá no caminho bacana. De 0 a 44, sua empresa é razoável, tem que melhorar. De menos 1 a menos 100, seu serviço é péssimo. Então, os resultados variam entre menos 100 e 100. E essas são as métricas. Esse resultado do NPS, ele não tem necessidade de ser divulgado. Ele é parte da empresa. Mas algumas empresas divulgam. Olha, a Amazon, o NPS é 62. A Netflix, 68. A Netshoes, 70. A Apple, 72. A Livraria Cultura, 80. E o Tesla, 97. Essa métrica do NPS é muito bacana, muito válida e interessante, porque é uma pesquisa rápida, com cálculo rápido, e é interessante porque a gente vai conseguir perceber e ver se estamos num caminho bacana ou se a gente tem muita capacidade de melhoria ainda. Porque quando alguém decide abrir o seu próprio negócio e empreender, ela tem convicção que aquilo que ela faz é uma boa, que ele é bom fazendo aquilo. Então, a gente vai estar o tempo todo engajado, com vontade de fazer melhor e buscando melhoria constante. Não vamos ter vontade de desistir no meio do caminho, que não foi legal. Não, vamos buscar oportunidade em tudo. Toda dificuldade tem capacidade de melhoria. Sabe? É uma oportunidade. Então, vamos buscar, vamos ir atrás e vai dar tudo certo. E isso, entender que sempre o cliente é prioridade, independente do seu ramo. O cliente é a sua necessidade. Você tem que atender ao cliente. Conhecer, entender e buscar aprendizado sempre e não desistir.